Bom, vamos falar um pouco sobre a rodada, né? A parte de cima da tabela. O Atlético Mineiro, quarta-feira, perdeu para o Goiás, sim. O Atlético Mineiro vem com uma instabilidade, principalmente fora de casa, inacreditável. Todos os times da zona de rebaixamento tiraram pontos do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. O Goiás foi o último a encerrar esse essa sequência de vexames do Atlético Mineiro. O time não vai bem fora de casa, é um time que oscila demais. Tem um elenco, para mim, tem o terceiro melhor elenco do país, mas assim, um time muito irregular, inconsistente. E o Sampaoli está precisando entender que jogar daquela forma todos os jogos não vai funcionar. Ele precisa arrumar um novo método. Três zagueiros contra o Sport, me desculpe, mas isso é irreal, isso contra o Goiás, quero dizer. Mas isso não era necessário, não era nem no mínimo lógico o Sampaoli ter feito aquilo. Mas ele fez, o Goiás cirúrgico, deu um chute no gol, fez o gol, segurou a incompetência dos atacantes. O Vargas, cara, ele ainda não estreou pra mim, muito mal o Vargas. É um cara que não tem muita movimentação, um cara mais estático, finaliza mal, tá finalizando mal. Vem muito ruim o Vargas. E agora, pra mim, não tem mais chance de título do Atlético Mineiro. Óbvio que tem matematicamente. Mas vendo Flamengo e Inter, eu coloco como nenhuma possibilidade vai deixar para o ano que vem. Para a próxima temporada, né? Que é ainda esse ano. Com muitos reforços, com o Hulk chegando o Dodô agora, mas é um Atlético que decepciona muito. Principalmente o trabalho do Sampaoli, que era um técnico tão premiado, tão exaltado aqui no futebol brasileiro, né? Que pode estar de mudança para o Marselha. Tem rumores que ele recebeu um convite para dirigir a equipe francesa. Vamos falar agora um pouco do Inter. Bom, o Inter ele entrou contra o Furacão, na minha visão, para não perder o jogo, porque era um time que defendia mais do que atacava. O Atlético teve a iniciativa do jogo com a bola na trave do Cittadini, logo após o Rodinei meteu uma bola na trave. Foi um empate com gosto de vitória para o Internacional, na minha visão, porque o time jogou para não perder. O time foi um pouquinho covarde, digamos, por ser o líder do campeonato, se esperava um imenso volume de jogo, atacando, mas óbvio que a gente entende. É um campo sintético, é outro modo de jogo, mas mesmo assim esperava mais da equipe colorada. E teve muita reclamação de um pênalti, né? Cometido pelo Atlético Paranaense. Na minha visão, foi pênalti sim. Aquilo para mim é pênalti claro, pois ele não tem a intenção, mas ele claramente tira a direção da bola. Ele faz outra direção, gera outra direção para a bola. Quando ele faz aquele movimento com o braço que acaba batendo, para mim foi pênalti, não marcado para o Internacional. Então o Inter fez uma partida muito abaixo, não jogou bem na minha visão, e o empate foi de bom tamanho, porque as duas equipes não criaram tanto, mas se fosse para um sair com a vitória, não seria justo, pelo que foi o jogo. Agora vamos falar do Flamengo que encostou no Internacional. A diferença era de 4, agora só resta 2 pontos de vantagem. A matemática para o Flamengo ser campeão é simples: ganhar os 4 jogos. Pronto, só depende dele. Tem que ganhar do Bragantino, tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Inter e tem que ganhar do São Paulo. É uma pedreira, são jogos muito complicados. O jogo de domingo contra o Bragantino lá em Bragança é um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. Muitos times sofreram lá, inclusive o São Paulo, que foi goleado lá. Então é um Flamengo que vai ter que suar sangue para conseguir 4 vitórias e ser campeão brasileiro. Acho que não consegue essas 4 vitórias. Acho também que o Inter não vence essas 4. Então o jogo da 37ª rodada entre Flamengo e Inter vai pegar fogo. Porque quem ganhar ali, na minha visão, já é o campeão brasileiro. Muito disputado esse ano, né? E eu vi um jornalista, não me lembro o nome, que disse: o campeonato rodou, rodou, rodou e voltou para as mãos do grande favorito, que é o Flamengo. E realmente, o Flamengo depende dele, tá 2 pontos. E o Inter tem um jogo muito difícil contra o Sport, né? Mas vence a partida, na minha visão, como o Flamengo vence o Bragantino, mas com muita dificuldade e muito desgaste físico. O Flamengo amassou o Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Vasco não viu a bola, o time acuado,
Pra mim foi pênalti, tá claríssimo. Ele teve a intenção de empurrar. Bruno Henrique não tinha por que simular ali, sendo que ele já tava pronto para fazer o cabeceio e comemorar. Então, pra mim, foi um pênalti claríssimo. O Klaus não entendi porque ele não marcou, precisou ir no VAR. Pra mim, foi para amarelo. Então, era para ter sido um vermelho ali, mas não foi. Klaus, achei que o Klaus foi bem, mas ele teve alguns erros, alguns equívocos. Como não marcar esse pênalti de imediato, esperar a decisão do VAR. Bom, o Flamengo amassou, destruiu o Vasco no primeiro tempo. Aquele jogo, né, em 2019, aquele 4-4 incrível que a gente teve na cabeça, ontem foi completamente diferente. O Flamengo amassou o Vasco muito, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não. O Vasco volta com uma postura mais ofensiva, um pouquinho com as suas linhas adiantadas, mais um pouquinho, fazendo uma pressão não sufocante para desgastar muito seus jogadores, mas fazendo uma pressão um pouco mais alta, subindo as suas linhas quando percebe que o Flamengo está trocando passes mais afunilados. Vai subindo, vai esgueirando o campo para forçar um chutão ou muitas vezes uma entrega de bola numa condição muito boa do Vasco, como aconteceu durante o jogo. E a pergunta fica, por que o Vasco não jogou assim desde o começo do jogo? Medo? Respeito? A gente não sabe. Mas que o time entrou muito bem no segundo tempo, entrou. Mas o Flamengo, depois dos 20 minutos iniciais do segundo tempo, controlou a partida, saiu o segundo gol, Bruno Henrique, 100º gol dele como profissional. E o Flamengo foi controlando e é muito triste, né? A gente vê o Vasco não conseguindo competir com o seu maior rival. Não ganha desde 2016 do Flamengo, então é uma freguesia absurda. E esse cenário tá longe de mudar, porque o Vasco tá brigando para não cair, tá se reformulando e essa reformulação vai demorar pelo menos uns 3 anos na minha visão. Certinho? Então é isso, é um Flamengo que chega de vez na briga, é um Inter que empata um jogo que não fez muita coisa, mas ainda o Inter é o favorito na minha visão, porque tá na frente é simples. Quem corre atrás sempre tem mais trabalho para alcançar, isso é óbvio, né? Então é isso, o campeonato vai pegar fogo. Não desgrudem nessas últimas 4 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Tem pelo menos mais 2 vagas a serem decididas na zona de rebaixamento, classificação para o G6 e o título brasileiro. É um campeonato maluco, muito equilibrado, não tem campeão ainda, mas o jogo da 37ª rodada vai pegar fogo entre Flamengo e Internacional. Certinho? Flamengo muito bem, Inter um pouco me decepcionou bastante e o Atlético Mineiro muito irregular, um time até que eu diria bipolar. Esse é o resumo dos 3 líderes do campeonato até aqui. Certinho? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante, compartilhe o vídeo, o time FC voltou, né? Tava um tempo parado. E é isso. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, até a próxima e evoluindo sempre.